Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Eu hoje vim aqui compartilhar com vocês um devocional, uma mensagem que o Senhor vem ministrando ao meu coração ao longo dos dias. Fica lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler alguns versos, tá bom? A partir do verso 13, diz assim: Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O texto que nós lemos aqui, ele é tão conhecido, se fala de tantos aspectos desse encontro aos olhos humanos inusitado entre Jesus, um judeu, profeta, filho de Deus, um homem santo, com a mulher samaritana, vista por muitos como adúltera, como promíscua. E inclusive nós vemos nos versos anteriores que ela ia ao horário do meio-dia para buscar água, e ela ia naquele horário porque ela não queria ser vista, ela não queria passar pelo vexame dos olhares dos vizinhos, das pessoas que estivessem também retirando água. Ela estava se escondendo das pessoas, e então de repente ela encontra com Jesus. Ali eles iniciam um diálogo muito interessante, diferente de todos os outros diálogos que nós vemos Jesus fazer com outros personagens. Algumas coisas me saltaram aos olhos nesse texto de forma diferente. O primeiro ponto é que essa mulher ela estava se escondendo, né? Como nós vimos. Mas ela estava se escondendo e ela tinha abraçado aquela identidade. A gente não sabe por que ela tinha passado por tantos casamentos. Nós não sabemos, não era algo comum se divorciar tantas vezes. Então, com certeza, algo tinha acontecido com aquela mulher. E nós vemos aquela mulher se escondendo atrás desses episódios de coisas que tinham acontecido com ela, talvez coisas que tinham feito com ela. Nós sabemos que a cultura judaica da época não era muito favorável às mulheres. As mulheres não tinham muitos direitos e ela se escondeu por trás daquela identidade. Mas algo que Deus falou muito ao meu coração é que, apesar dela estar escondida atrás daquela identidade de uma mulher promíscua, de uma mulher que não tinha aos olhos humanos justificativa, uma mulher que já estava condenada pelos judeus, algo que me chamou muita atenção foi uma pergunta que ela fez no verso 20. Ela pergunta a Jesus, ela identifica que ele é um profeta e ela pergunta a ele: onde se deve adorar? Então isso me revelou que ela tinha uma grande sede de adorar a Deus. Ela era uma mulher, apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, seja por escolha própria, seja por algo que fizeram com ela, ela era uma mulher que tinha sede de Deus. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia o coração da mulher samaritana. Ela tinha sede de Deus, ela tinha sede de adorar a Deus, ela tinha sede de conhecer a Deus, ela tinha sede, talvez, de consertar a sua vida, porque na hora que Jesus pergunta pelo seu marido, ela não se esconde, ela não sabia quem ele era. E ela não se esconde, ela revela: eu não tenho marido. E nós vemos depois, ao longo dos versos, a conversa que Jesus tem com ele, revelando coisas que ele não tinha revelado para ninguém. Os versos 23 e 24, que são tão conhecidos por todos os adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele diz isso para aquela mulher samaritana, pecadora, desprezada por muitos, mas vista por Deus. Deus sabia, Jesus conhecia a identidade daquela mulher.
E naquele momento ela escuta aquelas palavras e depois ela fala para Jesus no verso 25: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aqui nós vemos novamente revelado o coração sedento por Deus, sedento por conhecer a salvação, sedento por conhecer a Cristo. E Jesus, em tão poucos momentos, ele se revela como o Cristo. Ele abre os lábios e diz: eu sou o Cristo. E para aquela mulher ele revela. Então Jesus declarou no verso 26: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então ele diz para ela: olha, aquilo que você estava procurando e que você buscou em tantos relacionamentos, que você buscou em tantos lugares, eu, o Messias, que estou falando com você, estou me revelando a você neste momento. E é tão maravilhoso, porque depois nós vemos que após aquele encontro, quando ela tem descortinado o seu entendimento, que ela estava diante do Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Cristo, aquele que ela mesma estava esperando, ela se desfaz daquela identidade e ela recebe uma nova identidade de Jesus. E ela é descrita por muitos pregadores, por muitos estudiosos da palavra do Novo Testamento como a primeira missionária. Ela é a primeira mulher citada na palavra. Sai e declara: eu encontrei o Cristo. Venham ver o Cristo. Venham ver o Cristo. E ela não tem mais medo de revelar quem ela era. Ela diz com as suas próprias palavras: ele revelou tudo que eu tenho feito. Então ela diz assim: olha, ele sabe que eu sou pecadora e ele falou comigo. E ela consegue encontrar o propósito para o qual Deus estabeleceu a vida dela. Então eu queria dizer para você que muitas vezes nós escondemos atrás de uma identidade que não é nossa, uma identidade produzida pelos nossos erros, produzida pelas nossas feridas, produzida por aquilo que fizeram conosco, que dizem para nós. Nós nos escondemos atrás dessa identidade e por isso nós vivemos uma vida muitas vezes medíocre. Medíocre não no sentido de ser pobre, mas no sentido de não cumprir o propósito estabelecido de Deus para nossas vidas. E eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida, que a identidade do Senhor, a revelação da identidade do que Deus tem para mim, para você, vai ser feita neste dia e nós vamos cumprir o firme propósito que o Cristo, Filho de Deus, tem estabelecido para nós. Em nome de Jesus, que você seja abençoada, que você se desfaça dessa identidade falsa que você tem carregado por tanto tempo, não importa por sua própria escolha ou por aquilo que fizeram com você, mas que você receba neste dia a identidade que Ele tem guardado sobre você, aquilo que Deus tem a seu respeito. Receba do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, e corra para cumprir o propósito para o qual Ele te formou nessa terra e viva uma vida plena em nome de Jesus. Deus te abençoe.